pessoal, meu nome é Cosme, eu trabalho na Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. E estamos aqui mais uma vez com vocês, né, nesse nosso encontro, e agora numa nova plataforma, não sei se vocês repararam, nós estamos agora no YouTube, né, e toda terça, quinta, às 20 horas. Então, se inscreva nesse nosso canal, né? Clique lá no sininho para receber todas as nossas notificações, porque além das palestras, nós temos também diariamente, pelas manhãs, o que nós chamamos do Evangelho no Lar. É uma mensagem que todo dia nossa querida irmã Diná, da nossa casa, prepara com muito carinho, com muito cuidado, né, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente familiar, né, harmonizar aqueles entes queridos, principalmente nesse momento que nós estamos confinados. Então, clique lá no sininho e se inscreva no nosso canal. Antes de começar o nosso encontro, eu preciso dar alguns avisos referente às atividades da casa, que praticamente, mesmo em função da pandemia, nós estamos fechados ao público, mas nós estamos com todas as atividades praticamente online. Então, vai aparecer aqui uns telefones e nomes de contatos, né, e das atividades que nós estamos fazendo, e uma delas é o trabalho de evangelização infantil, o trabalho com as nossas crianças, levando o Evangelho, né, para essas coisas maravilhosas que nós temos na vida. E aqui vai aparecer então o telefone de contato da nossa querida irmã Sônia. Liga lá para a Soninha, manda o WhatsApp, procura se inteirar e ver como é que é, né? Muito legal. O outro trabalho que a gente continua fazendo são os cursos da casa. Então, quem tiver interesse principalmente ter noções, né, de como funciona o Espiritismo, tem um curso muito legal, que é o curso básico do Espiritismo, né, que eu já fiz há algum tempo atrás, né, e graças a esse curso eu estou hoje aqui batendo esse papo com vocês. Aí nós estamos divulgando também o telefone e o WhatsApp de contato do nosso querido irmão Otacílio. Combina, marca com ele e participe desse curso. Um outro recado é sobre o atendimento fraterno, que nós também fazíamos lá na casa, e agora você pode agendar, né, através desse telefone que também vai ser divulgado, com o nosso irmão Otacílio também. O atendimento fraterno é aquele momento em que, às vezes, na vida, a gente precisa de alguém para conversar, sabe? Para desabafar, para buscar uma orientação, né? E esse atendimento fraterno é feito por pessoas, por irmãos e irmãs experientes, né? E no caso aqui, você pode estar agendando com o nosso Otacílio. E o último aviso que eu tenho lá para vocês é o trabalho de arrecadação e montagem, né, para doação de cestas básicas para as famílias carentes aqui do nosso município de Caraguatatuba. E que hoje são muitas, né, em função dessa crise que nós estamos passando, da pandemia, etc. Então nós estamos divulgando aqui também o telefone da nossa irmãzinha Rosângela. Liga para ela, manda o WhatsApp, conversa, o que você puder doar. Um arroz, um feijão, um óleo, ou até já uma cesta básica. Combina lá com ela, marca, né, também de levar lá na casa dela para facilitar essa logística, e porque é triste, né? Esse trabalho é coletivo, né, das cestas básicas. Mas eu vi esses dias uma frase de alguém dizendo que a solidariedade contra a fome é um trabalho coletivo, mas a fome em si, ela é individual. É só a pessoa que sabe, né,
quanto ela está ali passando de fome naquele momento. Então vamos ajudar, ok? Então, dados os recados, vamos tranquilizar os nossos corações, respirar, vamos ficar o máximo confortável possível, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, e nesse diálogo com Deus, vamos, antes de mais nada, agradecê-lo. Agradecer ao Pai querido por mais este dia de aprendizado que nos é oferecido. Agradecer ao Pai pelo prato de comida que chegou às nossas mesas nessa data, por esse teto que nos abriga, e agradecer principalmente ao Pai amado por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui unidos de coração para estudar, para aprender e, acima de tudo, colocar em prática os vossos ensinamentos. E assim, vamos dar início aos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Ok, pessoal. Então, nós estamos aqui hoje iniciando um novo ciclo de estudos. No mês passado nós concluímos o livro Pensamento e Vida e agora estamos iniciando a pesquisa e o estudo do livro Rumo Certo. Rumo Certo, que é mais um livro psicografado por Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel, um espírito de luz que muito nos ajuda, um espírito que foi muito frequente na vida de Chico. E o capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo 4, cujo título é Provas de Virtude. Então hoje nós vamos falar de virtude. Então, a primeira coisa que vem à mente, né? O que será que é virtude? E aí a gente normalmente é induzido a entender como virtude a ausência de vícios. A gente pode até entender que o vício é o oposto da virtude. Mas será que é exatamente a ausência de vícios, de conduta, de comportamento que nos torna uma pessoa virtuosa? Não é bem assim, né? E até comparando, uma comparação um pouco grotesca, mas é que nem quando a gente fala de saúde, já tivemos oportunidade em outras palestras de dizer isso, normalmente quando falamos de saúde, associamos a ausência de doenças, né? E que isso, há muito tempo atrás, ainda era assim considerado. Mas hoje a própria Organização Mundial de Saúde tem uma visão muito mais abrangente, né, do que é saúde, é o aspecto comportamental, o aspecto social, né, o aspecto orgânico. Então tem muito mais coisas, não é sempre a ausência de doenças. E a virtude é mais ou menos isso, né? Só que a virtude, inclusive eu gosto sempre de mencionar uma definição, uma das melhores definições que eu já li sobre virtude, e já encontrei algo parecido até em literaturas espíritas, mas alguns até já ouviram, né? Mas é a seguinte: virtude é uma disposição da alma que nos induz a praticar o bem. Olha que legal isso. É uma virtude que nós temos, né? É próprio da nossa alma, é próprio do nosso espírito, só que às vezes ela está ali latente e a gente acaba não colocando em prática, tá? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui nessa explanação. Eu gosto sempre de ler o texto,
né? São textos curtos. Então, vou ler para vocês, né, o capítulo 4, Provas da Virtude. Diz o seguinte: a riqueza material é chamada na terra a provas características, quando, se não associada ao trabalho e ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. A virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. Que será do ignorante sem professor que o instrua, do enfermo sem alguém que o assista com o remédio necessário, do cego sem guia, da criança absolutamente desvalida de apoio com que se lhe dê orientação? Se já te equilibrasses do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto por cima dos próprios ombros, compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhes o reajuste em bases de simpatia e cooperação. Recorda que Deus a ninguém desampara. E semelhante princípio começa a patentear-se nos departamentos mais simples da natureza. A roseira é um emaranhado de espinhos, ornamentado de flores. Não existe diamante autêntico que não haja sido um carvão. Se tens a posse da virtude que te assegura a paz e conhecimento, não fujas de socorrer aqueles que sabes em duros problemas na conquista do próprio equilíbrio e sustentação. Para isso não é preciso lhes adotes os conflitos e desajustes, tanto quanto o médico, para ajudar, não necessita estirar com o doente no mesmo leito. Basta te disponhas a auxiliar com bondade e entendimento. Compreender no bom sentido é ver para abençoar, aliviar, amparar, construir ou reconstruir. E se dúvidas te surgem na alma, sempre que decidas a servir, lembra-te de Jesus, quando por outras palavras nos afirmou convincente: de mim mesmo não vim ao mundo para curar os sãos. Bacana, né? Agora, a gente pode até explorar mais aquela definição, né? Até porque a gente já começa a extrair algum raciocínio desse texto, quando eu dizia que a virtude é uma disposição, né? Como diz até o texto aqui, né? Se nós estamos aí com essas disposições, vamos ajudar as pessoas, né? Mas como eu estava dizendo no início, não é simplesmente a ausência de vícios, né? A grande sacada, né, o que nos leva a ser considerados virtuosos, é um verbinho em que nessa definição também fala, né? Mas é o verbo praticar, executar. De nada adianta a gente ter essa disposição lá adormecida se a gente não faz nada, né? Ou até, às vezes, finge que está fazendo alguma coisa para mostrar para as pessoas que tem virtude, né? Então, a virtude, a bem da verdade, é a prática do bem. Ponto. É a prática do bem. Mas é a prática do bem para a coletividade, para o nosso próximo. Um detalhe importante, além de ser a prática, né, não é só para mim, não é para atender os meus interesses. Né? Isso não é virtude. É para atender aqueles que necessitam, aqueles que sofrem. Né? Aí alguém pode falar, mas poxa, a virtude é só ajudar os outros, né? E eu, como é que eu faço? Eu também preciso de ajuda. Mas a gente sabe que quando nós, praticando essa virtude, né, em ajudar os outros, a gente sempre recebe
algo de volta, algo positivo, algo que nos torna mais evoluído. É natural, isso é uma lei, né? A lei de causa e efeito. É aquela coisa, né, do dito popular, a gente colhe aquilo que planta, não é? Não adianta eu plantar espinhos e querer colher morangos maravilhosos, vermelhos, enormes, deliciosos. Não vai acontecer isso. E toda vez quando eu falo dessa questão da virtude, da prática do bem, e eu lembro desse dito popular, eu também gosto de comentar uma das 33 parábolas que Jesus nos deixou. Essas pérolas, que é a parábola do semeador. Né? Falando de a gente colhe aquilo que planta. Aí Jesus, né, a parábola mais ou menos é assim, ele dizia que um homem caminhando, né, de certa forma um agricultor, e que pelo caminho ele ia jogando as sementes. E jogava sementes. Só que algumas o próprio vento se encarregava de levar embora, outras os pássaros também levavam embora, e esse homem nem aí com elas. E assim ele continuava pisando naquele solo. Outras sementes caíam entre as pedras, mas não encontravam oxigênio, nem água suficiente para que ela germinasse. E aí ele continua jogando as sementes, até que elas caem entre os espinhos. Até acha um pouco de água, de oxigênio, mas quando ela começa a crescer, ela fica sufocada por aqueles espinhos. E assim segue o homem até que ele encontra solo fértil. E aí essas sementes que são jogadas, elas geram frutos. Olha que legal. O que tem a ver essa parábola, né, com a gente está falando do tema de hoje? Que, por sinal, as parábolas é uma coisa magnífica, né? Jesus era um cara muito inteligente, né? Ele pegava o cotidiano das pessoas, transformava em histórias e dava uma mensagem. Essa aqui ele foi pegar como que era agricultura na época, era bem rudimentar, né? Ninguém ficava analisando solo, pH e etc. Era dessa forma. Mas o que quer dizer? O que significa o simbolismo dessa parábola? Né? Quem é o semeador, por exemplo? O semeador é o nosso Pai Celestial. É Deus. Que todo dia que nós acordamos, Ele joga um monte de semente. E o solo? O que é o solo? Ou quem é o solo? O solo somos nós. Somos nós. Né? Em certos momentos não estamos nem aí, outros momentos somos pedras ou espinhos, até que sejamos um solo fértil. E o que são essas sementes que Deus nos joga? São as virtudes. São as virtudes. E como diz o tema do livro, o livro Rumo Certo, prova de virtude. As provas. Nós passamos por vários testes na vida quando temos que colocar em prática as nossas virtudes. Né? E como a parábola do semeador, é assim mesmo. Muitas vezes essas virtudes estão com a gente e até por negligência, a gente não está nem aí. Aquilo está indo pelo caminho, pelo vento, como diz a parábola, através dos pássaros. Em certos momentos, essas sementes, essas nossas virtudes, elas estão enfiadas ali naquelas pedras, na pedra bruta que nós somos. Né? Essa pedra refratária, né? de novos sentimentos, de compreensões celestiais. Muitas vezes a prova nossa dessa semente é o espinho, que é o nosso próprio sentimento, as nossas emoções, que por vezes sufocam
as verdades divinas. A gente acaba achando que só as nossas são realmente verdades. E a gente sufoca aquilo. Então, isso são provas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida para colocar em prática essas virtudes. Até que é chegado o momento, né, em que a gente conseguiu superar todas essas dificuldades e o solo fértil vem e a gente consegue gerar frutos, né? E com esses frutos a gente consegue ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Né? Porque a ideia é essa, da virtude, né? É a gente ajudar o próximo. Mas, como já disse, a virtude tem a questão da prática. Tem a dificuldade pelas provas que nós passamos no dia a dia. E eu vou colocar agora mais uma dificuldade, que a bem da verdade nem fui eu. O próprio texto aqui colocou, né? Vamos reler o finalzinho, para a gente até explorar esse tema aqui. Né? Lembra-se que lá no finalzinho tem uma passagem de Jesus, rapidinho, que ele conclui assim, né? De mim mesmo não vim ao mundo para curar os sãos. Isso aqui foi uma mensagem de Jesus. Né? Essa mensagem a gente encontra no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus que está na Bíblia. E como é que foi que Jesus, como é que isso aconteceu? Tá? Então estava Jesus caminhando pelas ruas, como sempre ele fazia com seus apóstolos. De repente ele passou no local e viu um homem numa alfândega. Esse homem se chamava Mateus. O que é uma alfândega? O que era na época? Era um local, né, que as pessoas montavam a sua logística para cobrar os impostos do povo. E lá estava Mateus. Mateus, que era um publicano. Publicano é um cobrador de impostos. Só que os publicanos, eles eram, assim, odiados pelo povo. Eles consideravam os publicanos como se fossem traidores, porque a maioria eram judeus, como Mateus, né? E eles tinham essa incumbência de cobrar os impostos dos judeus, né, para entregar para os romanos. E cobravam de uma forma cruel. Não tinha negociação, não tinha rolagem de dívida. Muitas vezes até as pessoas perdiam seus bens, iam jogadas na rua, marido, mulher e criança, porque não pagavam seus impostos e que eram altos. Então, os publicanos eram odiados. Então, Mateus não era diferente. Só que Jesus, passando por ali, viu aquele homem ali sentado, cabisbaixo. Eu arrisco dizer, dedução minha, que Jesus ali, pela sensibilidade que ele tinha, ele percebeu, né, a virtude adormecida que tinha naquele homem, embora fosse um publicano. E Jesus simplesmente disse a ele: ei, homem, venha, me siga. Pasmem, esse homem levantou e seguiu Jesus. Um publicano seguindo Jesus. Só que o que aconteceu? Mateus quis até fazer uma homenagem a Jesus, uma confraternização, né? E chamou Jesus para que fosse na casa dele para participar de uma ceia. Né? Só que Mateus convidou os outros publicanos e várias outras pessoas, que o texto bíblico chama até de pecadores, né? Como somos nós, mas enfim, eram os publicanos e aquelas pessoas ditas como pecadores. E Jesus entrou naquela casa, sentou-se à mesa com essas pessoas. Imagine um cenário, na porta da casa de Mateus, aquele monte de gente, né?
olhando aquilo, não entendendo o que estava acontecendo, né? Principalmente os fariseus. Né? Os fariseus era a liderança religiosa da época. Os fariseus chegavam para os discípulos e diziam, olha o que o seu mestre está fazendo. Ele está sentado à mesa com os publicanos e pecadores. Como é que vocês explicam isso? Nem os discípulos sabiam como explicar aquilo. Só que Jesus, ele sacou aquela crise que estava ocorrendo ali, e foi quando Jesus disse mais ou menos isso aqui, né? Que ele não veio aqui para curar os sãos. A grosso modo, ele estava dizendo que quem precisa de médico são os doentes. E que ele estava ali para tratar dos doentes. E que doentes seriam esses? Doentes da alma, doentes do espírito, doenças comportamentais, doenças emocionais, doenças morais. Então, olha que legal que o texto termina dessa forma. O que está nos dizendo aí? Repetindo, que a virtude, além de efetivamente praticarmos, né, nós temos que colocar à disposição das pessoas, principalmente daquelas mais carentes, aquelas que mais necessitam. Não tem uma outra pérola de Jesus, né, que diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Porque amar os amigos, amar as pessoas que não são queridas é fácil. Da mesma forma, a gente ajudar aqueles que a gente acha que precisam de ajuda, ou aqueles que são nossos amigos, só para dizer que eu estou praticando a minha virtude, não é a grande mensagem do texto de hoje. Nós temos que ir atrás daqueles que precisam da ajuda, dos doentes, mas eles também precisam reconhecer que necessitam de ajuda. Como Mateus. Jesus falou, me siga, ele foi. Até porque teve esse episódio, né, na mesa, toda essa discussão, mas depois Mateus foi um seguidor assim exemplar de Jesus. Basta ler o evangelho dele na Bíblia, coisa maravilhosa, né? Porque ele quis ser ajudado. Então olha que interessante que essa coisa de virtude. Nós temos ela aqui à nossa disposição, né? Deus joga essa semente. Cabe a nós, né, acordar esse gigante adormecido que nós temos dentro do nosso coração, né, que se chama virtude, para que a gente possa, de forma efetiva, ajudar aqueles que precisam, aqueles que são mais difíceis, e às vezes a gente foge deles, porque não é fácil. Mas aí é que está, como diz o texto, as provas da virtude. Tá legal, pessoal? E aqui agora a gente então encerra esse nosso bate-papo. Vamos terminando com uma oração, ok? Pai querido, somos muito agradecidos por esses minutos maravilhosos que tivemos aqui. Pedimos, ó Pai, que continue iluminando os nossos caminhos. Pedimos que não desista de nós, que continue jogando as suas sementes da virtude, para que possamos um dia, superar as provas a que viemos aqui, fazer crescer essa virtude que está dentro de nós, de forma a podermos auxiliar, ajudar, levar a luz para aqueles nossos irmãos que se encontram nas trevas, na escuridão, na depressão, na tristeza e na angústia. E assim, Pai querido,
essa mesma semente da virtude que nos é doada, vamos também distribuir para o mundo nesse momento, para que cada uma dessas sementinhas possa chegar naquele leito de hospital, onde temos um irmão, uma irmã enferma, que possa chegar naquela família em que passa por esse momento de dificuldade em função dessa pandemia. E assim, Pai querido, encerramos temporariamente o nosso encontro de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai amado. Então, assim, meus amigos e minhas queridas amigas, obrigado por estarem com a gente, né? E aguardo vocês, né? Clique lá no sininho, receba todas as nossas notificações e até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de cada um. Tchau!